Você para se colocar de pé nesta noite e curvar a tua cabeça e fechar os teus olhos. Eu convido você nesta noite para fazer uma análise. Como que está a tua vida diante de Deus? Como que está a sua vida para com o teu Senhor? Ele vai te cobrar. Ele é um pai que ama, mas ele também vai ser um juiz que vai julgar com juízo, com retidão. Pai, eu peço nesta noite o teu aquebrantamento, oh glória. Eu peço nesta noite, meu Pai, que o teu Espírito Santo venha invadir, Pai, depois daquela mensagem, depois daquela meditação, Pai, aquele homem, ele te obedece. Mas chega alguém que disse: assim diz o Senhor, assim diz o anjo do Senhor, me convidou para comer pão, para beber na minha casa. E ele cai da lábia daquele homem, mas disse que ele era profeta. Mas em tua palavra diz, Senhor, para termos discernimento espiritual. E aquele homem não teve. Ele comeu, ele bebeu. Oh Pai, no meio do caminho, Pai, o Senhor enviou aquele leão e o devorou e o matou, Senhor. E todos quantos passavam via aquele homem intocável. Ali estava aquela jumenta intocável, Senhor. Oh Pai, muitos têm brincado, Pai, com os santos. Muitos têm brincado com o sagrado e têm se esquecido, Pai, que o Senhor vai cobrar. Haverá muito juízo, meu Pai, muita sentença para aqueles que proclamam o teu nome, mas o coração está longe do Senhor. Traz temor sobre a tua igreja, meu Pai. Traz temor, meu Pai, sobre a tua igreja. A tua palavra, meu Pai, é demonstrada em virtude de poder, meu Pai. Eu peço que o teu poder, a tua unção, meu Pai, derraste, decanta. Oh Espírito Santo de Deus, será que você pode abrir a tua boca e adorar Ele? É dele a honra, a glória. Gasta mais tempo, passa mais tempo com Ele. Deixa o celular de lado, por amor de Deus, por um instante. E calabasto que me decomanda a sébia. Eu peço nesta noite, Pai, que o teu Espírito Santo, meu Pai, tenha liberdade. Tenha liberdade, Espírito Santo. Abençoa aqueles que estão se arrumando, aqueles que estão a caminho. Abençoa aqueles que aqui estão. Eu te peço a tua bênção sobre todos, em nome de Jesus. E nós dizemos: aplauda Jesus nessa noite. Podeis nos assentar, queridos. Glória a Deus. A palavra de Deus, irmãos, ela é bem clara no tocante. Aleluia. Quando Jesus ele fala que Ele é a videira e nós somos os ramos, e todo aquele que se chama crente, que se diz crente, que não dá fruto, ele vai ser cortado e lançado no fogo para a condenação eterna. O prazer de Deus é esse, pastor? Não. O prazer de Deus é de nos salvar, é de nos libertar. Mas infelizmente nós não queremos sujeitar a vontade de Deus. Sabe o que nós queremos, igreja? É a minha vontade, é eu que me mando, eu que me governo, eu faço o que quero, eu faço o que dou na teia. Não. Essa história é muito linda, irmão, para nós louvarmos. Todos que passavam, que iam adorar, e aí existiu o reino de Judá, o reino do norte. E tinha um rei, irmão, que ele se tornou mal. Ele corrompeu o altar do Senhor. E ele fez lá um touro, um bezerro lá para o povo adorar. E de repente aparece um profeta na história. Aparece um profeta e fala contra o altar, que o altar ia ser quebrado. A
Bíblia diz que quando este profeta, quem? O profeta, repita comigo, profeta. Ele começa a profetizar. Aquele rei, ele fala: mata o profeta. Imediatamente, irmão, a mão dele começa, irmão, ficar igual barro. A mão dele começa a ficar mirrada, podre. E aquele homem, ele roga ao profeta que orasse ao seu Deus para que restaurasse a sua mão. E ele orou e a sua mão foi restaurada. Aleluia, Jesus. O que o Senhor quer me dizer nesta noite, pastor? O nosso Deus, ele tem poder, sim ou não? Sim. Mas será que nós cremos que ele pode fazer? Sabe como eu estou orando, irmão? Senhor, a tua palavra na minha boca, ela tem que ter um peso. Mas se o Senhor quiser tratar com este irmão, com esta irmã, eu não quero infringir a tua vontade, mas eu quero um milagre, Senhor. Aleluia. Se for o Senhor que quer tratar com ele ou com ela, faça a tua vontade. Aleluia. Mas eu quero ver sinais, poder e maravilha. Glória a Deus. Aquele rei, ele chama aquele profeta para o palácio, tenta corromper, e ele não se corrompe, porque Deus falou para ele não comer, para ele não quer, para ele também não beber, para ele não, e ele não faz nada disso, ele não come, não bebe. Mas chega 3 filhos de um velho e vai na frente e avisa para o seu pai. Apareceu lá um profeta, e esse profeta falou assim, assim, assim. Oh glória. E aconteceu. Sabe o que aquele velho chega? A Bíblia também diz, irmão, dá um nó na cabeça da gente quando você lê, que aquele velho, ele também era profeta. Isso aqui, ó, sai até o pé, muitas das vezes não quer dizer nada não, viu, irmão? Muitas das vezes não quer dizer nada. Aquele homem, ele chega até o profeta, o outro profeta já velho, e diz: ó, assim o anjo me falou, entra na minha casa, come comigo, bebe comigo. Ele disse: eu não posso. Até quando ele descreveu essas palavras, ele convenceu o profeta. Ele chegou, ele bebeu e ele comeu. Qual foi a ordenança de Deus para ele não comer e ele não? Ele não? Mas ele comeu e? Sabe qual é o problema de muita gente, irmão? Que está desobedecendo a Deus. Deus fala para não fazer, ele vai lá e faz. Mas através de mim, Senhor, os milagres estão acontecendo, os demônios, os sinais, os prodígios. Oh glória. Melhor do que isso, o que importa é obedecer, irmão. A obediência, ela abre as portas, ela fecha as portas. A obediência, ela movimenta o céu. A obediência do Senhor, ela provoca milagre. Oh glória. E o Senhor, ele fala: você vai, você não vai comer, você não vai beber, e você não vai voltar pelo mesmo caminho. E aquele homem, ele faz tudo o contrário. Ele come, ele bebe, e ele volta pelo mesmo. Saindo do deserto, o que é que Deus envia diante daquele homem? Repita comigo, igreja: leão. O leão vê ele, irmão. E o que é que o leão faz? Come ele ou mata? Fica vendo. O leão come ele ou mata, Maria de Lourdes? O leão come ele ou só mata? Eu sei, irmão. O leão come ele ou só mata? Maria vai quase não, né? Cuidado. Simone baixou a cabeça. O que é que fala, Simone? Come ele ou mata? Mas Simone não sabe, ficou no neutro. Aquele leão, quem enviou? Foi Deus ou o diabo? Você entendeu, irmão? Às vezes tem provação que muitas pessoas estão passando, não é o diabo, não é Deus tentando, irmão. A Bíblia diz, irmão, que aquele leão só mata. E a jumentinha, o leão come, sim ou não? A jumentinha fica no meio do caminho, e o cadáver e o leão. E todos que passaram ficou doido, irmão. Irmão, quando eu estava vendo isso, irmão, eu falei: Senhor, o que importa é te obedecer. A aparência lhe engana, irmão. Ó, a máscara, viver de aparência. O que vale, irmão, é nós obedecer a palavra de Deus. Aquele homem, ele morreu por desobedecer. Você acha que eu, como pastor, tem 20, 30, 40, deixa eu não obedecer não, irmão? Para você ver, irmão. Então nesta noite, irmão, Deus quer libertar, Deus quer curar, Ele quer restaurar. Mas você precisa abrir o teu coração, porque você até veio à igreja,
Mas você não quer ser a igreja. Há uma grande diferença de eu vir na igreja, de eu estar na igreja e eu ser a igreja. Aleluia. A igreja de Cristo, ela é diferente. Aleluia. Obedeça ao teu Senhor. Aleluia. Aquele homem, Deus, ele não mudou na profecia do profeta, mas Deus mudou na desobediência do profeta. Aleluia. Cuidado, irmãos. Não brinca com Deus. Deus, ele é amor, mas ele também é fogo consumidor. Quer conhecer quem é Deus, irmão? Liga o fogão lá, irmão. Não faz não, irmão. As crianças estão dormindo, não acordou, os olhos não. Ah, quer conhecer quem é Deus? Coloca o dedinho lá, irmão. Os adultos, pequenos não, os adultos, tu vai conhecer quem é. Oh, Deus queima, irmão. Queima. Deus, ele ainda queima, irmão. Deus, ele ainda mata. Glória. Falei na quarta. Você lembra da Ananias e Safira? Você lembra? A igreja lembra, sim ou não? Irmão, eu acho que Atos 5 diante ali, irmão. 4, 5 diante ali. Você lê, está lá em Atos. Ananias e Safira, ele mentiu a quem? A homem ou a Deus? Primeiro Deus pega Ananias. E o que faz com ele, irmão? Não está ali Bíblia, não é? Ih, Jesus, tu vai ficar para trás não, né? Ei, Jesus. Toda mulher sabe edifica. E a tola faz o quê? Tu também não sabe, não? Provérbio 14. Fica ligado, igreja. Ei, a história diz que o profeta, ele falou: tu não mentiu ao pastor, tu não mentiu a tua irmã, os membros da igreja, tu mentiste a Deus. Deus é Espírito, mentiu a Deus, irmão. E o que faz? Ele cai morto e o pezinho dele fica estiradão. Aí vem Safira. O profeta pergunta a mesma coisa. Oh, glória. Ei, a mulher santa, ela santifica o. Por isso que quando a Bíblia diz, vai estar dois no campo, dois no telhado, dois não sei aonde, e um sobe o outro, porque tem certos casais que um é crente e o outro não é, irmão. E tem certos casais que a mulher tem vida com Deus e o homem tem vida com Deus e vice-versa. Mas tem sempre um que está. Irmão. Então nós temos que tomar cuidado, irmão, para não mentir ao Espírito Santo. Isso é sério, igreja. É muito sério. A palavra de Deus não é eu estar atrás de oba, não, irmão. É você obedecer, irmão. É você obedecer a palavra de Deus. É você ser fiel a ela. Eu quero convidar você a adorar Ele comigo nessa noite. Hino da harpa, irmão. Número 15. Eu passo a oportunidade para a diaconisa Esté ler a palavra introdutória. Hino da harpa, número 15. Aleluia, Deus. Presta atenção na letra desse hino, irmão. Hino da harpa, número 15. Hino da harpa 15. Glória a Deus. Aleluia. Hoje é culto de cura e libertação. Aleluia, Jesus. Oh, glória. Oh, quão cego andei e perdido vaguei, longe, longe do meu Salvador. Mas do céu ele desceu, em seu sangue verteu, para salvar um tão pobre pecador. Eu ouvia falar desta graça sem par, pelo céu trouxe o nosso Jesus. Mas eu surdo me fiz, converter e não quis ao Senhor que por mim morreu na cruz. Só igreja, foi na cruz. Meus pecados castigados em Jesus. Foi ali pela fé que meus olhos abri, e agora me alegro em sua luz. Oh,
se revelar o teu Filho amado em nós. Obrigado, Senhor, por dissipar as trevas e abrir os nossos olhos. Mas um dia senti meu pecado e vi sobre mim a espada da lei. Apesar de eu fugir, em Jesus eu me escondi e abrigo seguro nele achei. Onde pouso então este meu coração, conhecendo um excesso amor que levou meu Jesus a sofrer lá na cruz para salvar um tão pobre pecador. Foi na cruz onde um dia eu vi meus pecados castigados em Jesus. Foi ali pela fé que meus olhos abri e agora me alego em sua luz. Amém. Diaconisa Esther, com a palavra introdutória nesta Glória a noite. Deus, aleluia. Aleluia. Aleluia, Jesus. Ou você é crendo ou você não crendo, estamos debaixo de um propósito: cura e libertação. Creia no teu milagre, que Deus é o teu vitória. Amém? Aleluia. Glória a Deus. Cumprimentos, irmãos, com a paz do Senhor Jesus. Amém. Glória a Abra sua Deus. Bíblia em 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14. Aleluia, Jesus. Glória a Jesus. Glória a Deus. 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14, nos fala assim: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Amém? Amém. Glória a Deus. Nós vemos que quando o Senhor ele responde a Salomão a sua Aleluia, oração, nós vamos ver que o Senhor ele faz uma aliança com Salomão, e vamos ver que o Senhor fala a Glória a Salomão Deus. que se o Aleluia. povo se convertesse do seu pecado, se humilhasse perante o Senhor, começasse a orar, começasse a clamar a voz do Senhor, o Senhor então ouviria dos céus, perdoaria os seus pecados e sararia a sua terra. Então nós vemos que hoje é necessário nós confessarmos diante ao Senhor os nossos pecados, nos humilharmos diante a presença do Senhor, nos converter todos os dias dos nossos maus caminhos e começar a buscar verdadeiramente a presença do Senhor, porque em toda a palavra o Senhor ele já vem requerendo de nós obediência diante a sua palavra. Então 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14, vem nos chamando a nos converter dos nossos caminhos. Aleluia. E a nos aproximarmos do Senhor em obediência, em santidade cada vez mais, porque hoje o mais necessário em nossas vidas é o despertar espiritualmente e buscar a face do Senhor como antes, levar a presença do Senhor como antes, porque nós vamos ver que Oséias nos descreve que o povo padece por falta de conhecimento em Deus, por falta de conhecer as suas escrituras. Então, por falta de conhecer a palavra de quem é o Deus a qual nós pregamos, a qual nós falamos, a qual nós servimos, as pessoas têm padecido, têm morrido fisicamente e espiritualmente. Então é o meu dever, o seu dever andar em obediência nos caminhos do Senhor, para que através da minha e da sua vida as pessoas venham conhecer o Deus grande e poderoso a qual nós servimos, porque através de um bom testemunho nosso nós vamos ver que alcança aqueles que estão lá fora, alcança aqueles que estão perdidos, alcança os da nossa casa. Então que nós venhamos dar ouvido à voz do Senhor e obedecer o Senhor cada vez mais. Amém?
E assim eu agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus. Aleluia, Jesus. A missionária Elizabeth vai estar louvando. Glória a Deus. Deus. Aleluia. Logo depois o diácono Pedro com uma saudação. Depois a nossa irmã Simone também vai estar louvando ao Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Eu cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor Jesus, amém? Quantos nesta noite estão felizes? Mais um dia na casa do Senhor para louvar e bendizer o nome dele nesta noite. Glória a Deus. O Senhor é digno de honra e de glória nesta noite. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Santo é o nome do Senhor Jesus. Eu creio no poder da oração. Aquele que se prostra com o rosto não pode chorar. É dono do milagre. É dono do milagre. Eu creio no poder da oração. Aquele que na luta não murmura e se levanta e ora. É dono do milagre. É dono do milagre. Quando a gente ora, cresce
Senhor começou a falar na palavra introdutória. Se meu povo que se chama pelo meu nome clamar, buscar a minha face, cometer os seus maus caminhos, eu sararei a sua terra. Então, nessa noite, você tem motivo de adorar este Deus maravilhoso nesta noite. Que Jesus Cristo abençoe a vida de cada um. E eu agradeço a minha oportunidade. Obrigado, Pedro, com uma saudação. Depois a nossa irmã Simone também vai estar louvando para a glória de Deus. Aleluia. Cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor Jesus. Amém. Peço aos irmãos que abram sua Bíblia lá em João 8. João 8, glória a Deus. Aleluias. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Aleluias. Aleluia, Jesus. Glória a Jesus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Glória a Jesus. Estarei lendo João 8. João 8, 7. Como insistisse na pergunta, Jesus se levantou e lhe disse: aquele que dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro que lhe atire pedra. Podeis se sentar? Igreja, aqui quem fala para nós de uma mulher que foi pega em adultério. Eles usam essa vida para tentar acusar Jesus, para saber qual era a resposta que Jesus ia dar, porque eles criam que na lei deles, todo aquele que fosse pego em adultério tinha que ser apedrejado. Só uma coisa que eu deixo para a reflexão dos irmãos: se esses homens tivessem pegado essa pedra e quebrado o retrovisor da vida deles, nunca mais eles tinham voltado para trás. Assim é a nossa caminhada com Cristo. Tem que quebrar o retrovisor, nós não podemos olhar para trás mais não, igreja. Nós temos que seguir em frente. Não tem como mais. Não tem como mais olhar para trás. Ainda que sua vida está tendo retrovisor, ainda que está dando você dar uma olhadinha, quebra ele nessa noite. No nome de Jesus, eu agradeço a rica oportunidade. Oh, glória a Deus. Pegou, né, igreja? Hã? Se olhar para trás, o bicho pega. Nossa irmã Simone vai estar louvando ao Senhor essa noite. Para a glória de Deus também. Deus seja louvado. Glória a Deus. Santo é o nome do Senhor. Glória a Deus. Igreja com a paz do Senhor, amém? Amém. Glória a Deus. Santo é o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Oh, glória a Deus. Aleluia, Jesus. Aleluia. Deus, aleluia. Glória a Jesus. Sopra Espírito de Deus neste lugar. Aleluia, Deus. Com teu poder e tua graça venha livrar. Glória a Deus. Sopra Espírito de Glória a Deus Jesus. Aleluia. nesse lugar. Com teu poder e tua graça venha avivar. Sobre o vale de ossos secos, faz um exército se levantar sobre as feridas não tratadas, vem restaurar e curar. Sobre o vale de ossos secos, faz um exército se levantar sobre as feridas não tratadas, vem restaurar e curar. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória, glória a Jesus. Sopra o Espírito
Jesus. Glória a A Deus. nossa irmã Ana vai estar louvando. Logo depois também, a irmã Maria de Lourdes vai estar fazendo algo para o Senhor nessa noite. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Cumprimento a igreja com a paz do Senhor Jesus, amém? Amém. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia, Jesus. Eu queria que os irmãos colocassem de pé. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Honra ao nosso Senhor, Jesus. Até
Maria de Lourdes também está Aleluia, fazendo Jesus. algo para o Senhor também nessa noite. Aleluia. Glórias a Deus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Glória, glória a Deus. Senhor. Amém. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Ele não se contenta, beleza toda hora vai te derrubar. Não se preocupe quando ele se levanta, eu vou ter uma vitória. Você pode chamar ele a atenção, porque você é a única mulher de Deus. Os inimigos vão caindo pelo chão e vão sair depois, porque você Deus. As carinhas são escalas para o meu sucesso, as pegadas que me escapam para o meu sucesso. Deus me dá vitória, Deus me dá vitória, Deus me dá vitória. As carinhas são escalas para o meu sucesso, as pegadas que me escapam para o meu sucesso. Quando mais se levantam, Deus me dá vitória, Deus me dá vitória, Deus me dá vitória. Aleluia, Jesus. Aleluia, Deus. Aleluia, Jesus. Deus me dê a glória, Jesus. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Ele não se contenta, ele já toda hora vai te derrubar. Não se preocupe quando ele se levanta, eu vou ter uma vitória. Está tudo despertar. Você pode chamar ele a atenção, porque você é a única mulher de Deus. Os inimigos vão caindo pelo chão e vão sair decorados, porque Deus é Deus. As carinhas são escalas para o meu sucesso, as pegadas que me escapam para o meu sucesso. Quando mais se levanta, Deus me dá vitória, Deus me dá vitória, Deus me dá vitória. As carinhas são escalas para o meu sucesso, as pegadas que me escapam para o meu sucesso. Quando mais se levanta, Deus me dá vitória, Deus me dá vitória, Deus me dá vitória. Oh, glória a Deus. Glória. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Assim eu agradeço a minha vida. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Nessa noite também, nossa irmã Helena vai estar orando o Pai Nosso para nós em nome de Oh, Jesus. glória a Deus. Glória a Deus. Pai nosso, que estás no céu, bora Pai ajudar ela. nosso que estás no céu, santificado seja o nome. Cumprimento da igreja, com a paz do Senhor Jesus. Bota glória a Deus. No meio da igreja, com a paz do Senhor Jesus. Vamos convidar a igreja para ficar de pé. Oh, glória. Aleluia. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O Pai nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não deixeis cair em tentação, mas livrai do mal. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus, eterno Pai, de Calavaçai, de campo, remando do monte. É mistério de Deus, igreja. É mistério, não sou eu que mando, é Ele. Ai, tem mistério de Deus na casa, eu estou todo arrupiado, Pai. Eu entrego a tua igreja nas tuas mãos. Eu entrego a cada alma, a cada vida, Senhor. Que o Senhor venha trazer renovo. Foi louvado aquele que te chama pelo meu nome. Foi louvado, meu Pai, aquele que não tem pecado, atira a pedra. Foi louvado, meu Pai, o teu Espírito. Foi dito aqui, meu Pai, em obediência. Ah, Pai, eu te peço que venha. Não, meu Pai, a nós, não a nós, mas que venha o teu reino sobre nós nesta noite. Ó Pai, eu te peço em nome de Jesus Cristo, abra a janela do céu, Pai querido, Pai amado, decaia, sépia, lavando como miébia, sai, eminaraia, sépia. Ai, Espírito Santo de Deus,
Há uma presença de Deus neste lugar. Há uma presença gloriosa, eu não sei te explicar. Há um movimento diferente na casa, ó Pai. Eu ainda não entendi o mistério, Pai, mas opera em minhas almas, opera aí, meu Pai, nas vidas, ó Pai, com sinais, prodígio, maravilha, derramando a tua graça, o teu poder, a tua unção, a tua misericórdia sobre cada um de nós. Usa o teu filho, usa o teu servo nesta noite, como canal de bênção sobre as nossas vidas. É o que eu te peço em nome de Jesus, e nós dizemos, amém. E nós dizemos, receba o servo do Senhor com palmas. Glória a Deus, aleluia. Santo é o nome do Senhor. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Eu cumprimento a igreja com a paz do Senhor Jesus, amém? Amém. Glória a Deus. Abra sua Bíblia em Marcos. Glória a Deus. Marcos, capítulo 5, versículo 1. Glória a Deus. Marcos, capítulo 5, versículo 1. Glória a Deus. O tema da campanha é o gadareno endemoniado. Glória a Deus. Aleluia, Amém? Deus. Vai dizer assim: o endemoniado gadareno. E chegaram à outra margem do mar, a província dos Gadarenos. E saindo ele do barco, lhe saiu logo ao seu encontro do sepulcro um homem com espírito imundo, o qual tinha a sua morada nos sepulcros, e nem ainda com cadeias o podia alguém prender, porque tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, e as cadeias foram feitas por eles em pedaços, e os grilhões em migalha, e ninguém o podia amansar. Glória a Deus. E andava sempre de dia e de noite, clamando pelos montes e pelo sepulcro, e ferindo-se com pedras. E quando viu Jesus ao longe, correu e o adorou, e clamando com grande voz disse: que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Conjuro-te por Deus que não me atormentes, porque ele dizia: sai deste homem, espírito imundo. Amém, meus irmãos? Pode se assentar. Glória a Deus. Glórias a Deus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Amados e queridos irmãos, o tema dessa mensagem, todos nós sabemos que a campanha é de cura e libertação. E eu creio que nessa noite que Deus vai curar e vai libertar almas aqui nessa noite. Aleluia. Amados e queridos irmãos, antes de eu entrar para a palavra, eu quero falar, meus irmãos, que uma dor de uma perda, meus irmãos, uma dor de uma perda de um pai, de uma mãe, de um tio, de um filho, de uma avó, esta dor, meus irmãos, ela não dura só um dia, só um mês, só um ano. Essa dor, meus irmãos, de uma perda de alguém, ela fica para o resto da sua vida, meus irmãos. Esta dor, ela fica essa marca para toda a sua vida. E essa dor, meus irmãos, ela fica para o resto da sua vida. E bem sabemos, meus irmãos, que o pastor, ele perdeu o seu pai. Bem, o pastor falou que... Glória a Deus. Eu quero pedir perdão, pastor, por não dar um abraço, né, meus irmãos, que o pastor disse que nenhum dos irmãos abraçou, falou uma palavra para o pastor, pedindo perdão por não ter falado. Mas eu quero te falar, meu pastor, me perdoa, que Deus te abençoa e te conforta o coração, em nome do Senhor Jesus. Aleluia, Jesus. Amados e queridos irmãos, antes de eu estar nessa palavra, eu quero falar um pouco do Novo Testamento. Amados e queridos irmãos, o Novo Testamento, ele foi escrito por causa dos discípulos de Deus. Amados e queridos irmãos, naquela época, os mestres, eles não podiam ter os seus próprios livros. Só os seus discípulos podiam ter os seus livros. E, em outras palavras, discípulo são alunos. E Jesus, como mestre, ele teve o seu discípulo.
E os seus discípulos, ele aprendia com seus mestres, aprendia com as suas obras e testificava cada um em seus próprios livros. E nos dias de hoje, na Bíblia, nós sabemos que tem o livro de Jesus, dos discípulos de Jesus do Novo Testamento, de Mateus, de Marcos, de Lucas, de João, de Pedro, de Judas. Todos estes, meus irmãos, do Novo Testamento, ele foi escrito pelos discípulos. E se não fosse pelos discípulos, o Novo Testamento não ia existir. E por causa disso, meus irmãos, foi criado o Novo Testamento. E nós conhecemos, irmãos, conforme a gente lemos, Marcos, tem um livro de Marcos, meus irmãos. E Marcos, ele foi um discípulo de Jesus. E ele foi diferente de Mateus e Lucas. Mateus e Lucas, ele começa com a genealogia, com o nascimento de Jesus. Só que Marcos, ele faz diferente. Marcos, ele começa mostrando curas de Jesus, libertações, transformações de Jesus. E amados e queridos irmãos, aonde Jesus ele passava, algo acontecia, meus irmãos. Aonde Jesus passava, se tivesse um coxo era curado. Se passasse ali, meus irmãos, Jesus ali, perto de um cego, meus irmãos, cego, ele voltava a enxergar, meus irmãos. Se Jesus passasse ali, perto de um surdo, o surdo voltava a ouvir, meus irmãos. Sabe por quê? Por causa do poder de Deus sobre a nossa vida, por causa da graça de Deus sobre a nossa vida. E eu faço a pergunta para os irmãos: aonde nós temos passado, nós temos fazido a diferença? Aonde nós temos passado, será que se tivesse ali uma tristeza, será que a tristeza ela ia embora? Será que aonde nós passamos, as pessoas elas é curada, as pessoas ela é libertada, as pessoas é transformada? Mas Jesus, meus irmãos, aonde Jesus ele passava, pessoa elas era curada, pessoa era libertada e transformada aqui nessa noite. E Jesus ali era uma bênção para as pessoas. E até o dia de hoje, Jesus é uma bênção para nós. Até o dia de hoje, Jesus é uma bênção para a nossa vida. Até o dia de hoje, Jesus é paz para a nossa vida. Jesus é paz para a nossa casa. Em nome de Jesus. E eu quero falar para os irmãos: pede Jesus para Ele te dar, para Ele te tornar uma bênção, meus irmãos. Porque meus irmãos, não pede para Ele, para você sentir a unção de Deus, a bênção de Deus, mas pede para Deus te tornar uma bênção. Porque se Deus te tornar uma bênção, aonde se você sair, se você sair daquela esquina para lá, as pessoas vão ser abençoadas. Se você ir para o canto, para o outro lado, ali vai ser uma bênção. E aonde você pisar, vai ser abençoado. E se tiver ali um cego, vai ser curado em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Meus irmãos, e voltando para a palavra, meus irmãos, o Marcos, meus irmãos, mais atrás, o contexto, a Bíblia vai dizer que Jesus, ele fala para os seus discípulos: passamos para outra margem. E imagina ali, meus irmãos, os discípulos, eles não entenderam nada que Jesus estava querendo fazer ali na outra margem. Mas Jesus, ele disse: passamos para outra margem. Meus irmãos, e aqueles discípulos não entenderam nada, meus irmãos. Mas na nossa vida, meus irmãos, cedo ainda nós não sabemos o que Deus quer fazer na nossa vida. Se acalma, meus irmãos, porque Deus, ele está no controle da nossa vida, porque Deus está no controle da nossa casa, da nossa família, em nome do Senhor Jesus. E a Bíblia vai dizer, meus irmãos, glória a Deus, aleluia, para dizer, meus irmãos, que o barco, meus irmãos, o barco, ele é um lugar de preparação. O barco ali, meus irmãos, é um lugar que Jesus, ele te ensina. É um lugar que Jesus trabalha na sua vida para você vencer as coisas lá na frente, para você vencer todo o mal, toda a fúria do inimigo. E eu quero falar que o barco, ele é um lugar de preparação. A Bíblia vai dizer, meus irmãos, que Jesus,
ele chegou à outra margem do mar, a província dos Gadarenos. Meus irmãos, eu escrevi aqui umas coisas aqui, porque muitas das vezes eu esqueço algumas coisas, falar algumas coisas aqui na igreja. Mas eu pedi ao Espírito Santo para que ele me desse palavra e que tudo que eu escrevisse aqui fosse na direção do Espírito Santo. Glória a Deus. Aleluia. Santo é o nome de Jesus. Meus irmãos, agora aqui, meus irmãos, Jesus, ele não vai para o templo, meus irmãos. Jesus, ele não vai para a igreja. Jesus, ele não vai ali para outros cantos ali. Jesus, ele não vai subir ali para o monte. Jesus, ele vai para a província dos Gadarenos. E nós estamos para ver que ele é o mal, meus irmãos. Gadareno é demônio, meus irmãos. Jesus, ele vai partir ali para a terra dos Gadarenos, meus irmãos. E meus irmãos, aqui nós estamos na igreja, meus irmãos. Aqui nós adora, aqui nós louva, aqui nós bendiza o nome do santo nome de Jesus. Só que eu quero ver, meus irmãos, nós ir lá, meus irmãos, lá no centro de Macumba, meus irmãos. For lá, meus irmãos, nós temos coragem de ir lá no centro de Macumba, meus irmãos. Quantos lugares aí, meus irmãos, estão cheios de demônio, meus irmãos. E se você não tiver Deus na sua vida, este mal toma a sua mente, ele te domina, meus irmãos. Mas eu creio em nome de Jesus, se você tem autoridade no nome de Jesus, este mal vai cair por terra em nome do Senhor Jesus. A Bíblia vai dizer, meus irmãos, que Jesus, a partir que Jesus, ele saiu do barco, a Bíblia vai dizer que assim que Jesus sai, a Bíblia vai dizer que logo sai ao encontro de Jesus um homem com espírito imundo, que conhecido aqui no título é o endemoniado Gadareno. A Bíblia vai dizer que assim que ele sai do barco, ele corre até Jesus. Glória a Deus. Aleluia. E sabe que a primeira coisa que este demônio, este homem com espírito imundo faz, meus irmãos, este homem, este demoniado, este demônio, ele se prostra diante de Jesus. Aleluia a Deus. Meus irmãos, se até o demônio se prostrou diante de Deus quando ele sai do barco, imagina eu e você, meus irmãos. Nós temos que cada dia mais se prostrar, se derramar na presença do Senhor Jesus, porque o Senhor é digno de toda honra, de toda glória. Santo é o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. E a Bíblia vai dizer, meus irmãos, que quando o Senhor Jesus, este demoniado, chega até Jesus, a Bíblia ela vai dizer que este homem, ele tinha a sua morada nos sepulcros, e nem ainda com cadeias alguém podia prender, porque ali, meus irmãos, não era um homem normal, uma mulher, um homem normal, ali era um demônio, meus irmãos. A Bíblia vai dizer que aqueles homens, eles prendiam este endemoniado. A Bíblia vai dizer que este homem, ele arrancava as cadeias com as suas próprias mãos. E a Bíblia vai dizer que as cadeias, elas viravam em migalhas. E a Bíblia vai dizer, meus irmãos, glória a Deus, aleluia, porque tem sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias. As cadeias foram feitas por eles em pedaços e em grilhões e migalha, e ninguém podia amansar. Sabe por que, meus irmãos, não podia amansar, meus irmãos? Porque aquele povo ali que estava ali, ele não tinha autoridade para expulsar aquele mal. Ele não tinha o dom de Deus para expulsar aquele demônio que estava na vida daquele homem. E a Bíblia vai dizer que ninguém o podia amansar. Glória a Deus, aleluia. E tanto, meus irmãos, que aquele homem, ele foi até Jesus, ele começou a rogar, ele começou, imagina ali aquele homem, ele começou a clamar ao Senhor Jesus. E, meus irmãos, a pergunta que eu faço para você aqui nessa noite: vai ter pessoa, meus irmãos, que vai chegar até você pedindo oração, clamando por misericórdia, pedindo libertação sobre a casa dele, pedindo misericórdia para que Deus possa libertar, para que Deus possa transformar essa vida.
Muitas pessoas vão chegar na sua vida pedindo oração, pedindo cura. E eu creio que você vai ter autoridade, meus irmãos, para expulsar aquele mal, para curar aquela alma, aquela vida. Glória a Deus, aleluia. Santo é o nome do Senhor Jesus. E nós estamos para ver, meus irmãos, que não é qualquer um que expulsa o mal, meus irmãos. A Bíblia vai dizer que casca de demônio, ela só sai através de jejum e oração. E a Bíblia, e tem muitas pessoas que não jejuam e nem oram e querem expulsar o mal, meus irmãos. Não pode, meus irmãos. A Bíblia vai dizer, meus irmãos, que teve uns homens, se eu acredito, se eu não me engano, foi 2 homens. A Bíblia vai dizer que este homem, ele foi expulsar o mal. A Bíblia vai dizer que aqueles demônios, eles falaram: quem é tu para me expulsar? Ele falou: eu conheço o Paulo. Paulo, meus irmãos, ele era um homem de Deus, era um homem que tinha autoridade com o Senhor Jesus. A Bíblia vai dizer que este homem, ele foi tentar expulsar aquele mal. E ele falou: quem é tu? A Bíblia vai dizer que aqueles homens, aquele demônio, ele pegou aqueles homens, se eu não me engano, ele até espancou aqueles homens, e aqueles homens saíram sem roupa, meus irmãos. Olha isso, meus irmãos. Para expulsar o demônio, meus irmãos, tem que ter autoridade, meus irmãos. Para expulsar o demônio, meus irmãos, tem que ter o dom de Deus, em nome do Senhor Jesus. Mas eu acredito, meus irmãos, se pegar, meus irmãos, um homem de Deus, se pegar uma mulher de Deus, que jejuma, que ora, eu acredito, eu tenho fé e convicção no Senhor Jesus, que este mal, ele vai cair por terra, no nome do Senhor Jesus. Este mal vai cair por terra, na autoridade do Senhor Jesus. Meus irmãos, o Senhor Jesus, ele te deu dom, o Senhor Jesus, ele te deu poder, o Senhor Jesus, ele te deu talento. Só que foi para aqueles que aceitam viver na prática, nas obras do Senhor Jesus, naqueles que desejam estar orando, naqueles que desejam estar jejuando no nome do Senhor Jesus. Glória a Deus, aleluia. Santo é o nome de Jesus. E a Bíblia vai dizer, meus irmãos, continuando aqui, a Bíblia vai dizer que este homem, ele sempre andava de dia e de noite, clamando pelos montes, nos sepulcros. Tem uma reflexão que eu vejo aqui, meus irmãos. Muitas das vezes, meus irmãos, nós vemos essas pessoas aí fora, meus irmãos. Nós olhamos assim, tem umas que ficam até alegres, meus irmãos. Mas se nós formos olhar no espiritual, essa pessoa está acorrentada, meus irmãos. O diabo, ele está prisionando esta pessoa no espiritual. A mesma coisa para este homem. Este homem estava sendo correntado pelos demônios. Este homem ali, ele estava querendo viver em paz, meus irmãos, mas não podia. Mas quantas pessoas, meus irmãos, hoje em dia, que não vivem em paz, meus irmãos, que não tem paz na sua casa, que não tem paz na sua família. Quantos ricos aí, meus irmãos, cheios de dinheiro, de prosperidade, de riqueza, meus irmãos, não tem paz na sua casa. Meus irmãos, a única paz que nós temos, meus irmãos, que nós podemos ter é no Senhor Jesus. Só o Senhor Jesus pode dar paz para a nossa vida. Só o Senhor Jesus pode dar paz para a nossa casa, para a nossa família. Meus irmãos, este mundo aí, meus irmãos, este mundo aí não tem nada para nós não. Este mundo aí não tem paz para nós não. Este caminho do mundo aí, ele só tem um caminho largo, e este caminho, ele conduz à perdição. E a Bíblia vai dizer que são muitos que entram por ela. Mas a Bíblia vai dizer, meus irmãos, que aquele que entra pelo caminho, que aquele que entra pelo caminho estreito, pelo caminho apertado, é apertado, meus irmãos, mas esse caminho, ele conduz a Deus. Esse caminho, ele conduz ao céu, meus irmãos. E esse caminho, ele é Jesus. E ele está aqui nessa noite. Porque o Senhor disse que ele é a porta, e quem bater, abrirá e achará pastagem, meus irmãos. Meus irmãos, bate na porta, meus irmãos. Chama o Senhor Jesus para a sua casa. Chama o Senhor Jesus para a sua vida, porque Ele tem paz para a sua vida, porque Ele tem paz, Ele tem libertação, Ele tem transformação para a sua vida, para a sua casa e na sua família. Glória a Deus, aleluia. Santo é o nome do Senhor Jesus. E a Bíblia vai dizer, meus irmãos, glória a Deus, aleluia, que aquele demônio, ele clamando com grande voz, ele disse: que tenho eu contigo, Jesus, filho de
Deus Altíssimo. Conjuro-te por Deus, porque não me atormente, meus irmãos. Meus irmãos, até o diabo, meus irmãos, um dia ele vai ser atormentado, meus irmãos. Até um dia os falsos profetas que ficam enganando o povo, meus irmãos, até um dia eles vão ser atormentados. Mas quantas pessoas o diabo tem enganado? Quantas pessoas o diabo tem enviado para o inferno, meu irmão? Tem lançado para o inferno, porque tomou a mente, porque aquela pessoa praticou o mal. Eu já disse isso aqui, mas eu vou falar de novo, meus irmãos. Quando a gente faz o mal, meus irmãos, o mal entra na nossa mente, meus irmãos. E este mal, eles nos dominam, meus irmãos. E no final nós nem percebemos, meus irmãos. Nós pecamos, nós erramos, meus irmãos. Mas eu creio que no nome do Senhor Jesus, este mal, ele vai entrar na nossa mente e ele vai cair por terra. É no nome do Senhor Jesus sobre a sua vida. Em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. E meus irmãos, a Bíblia diz que aquele homem clamou, meus irmãos. Tantas pessoas, meus irmãos, estão clamando no inferno, meus irmãos, clamando por misericórdia, dizendo: Senhor, me tira daqui, Deus. Tenha misericórdia de mim, Senhor. Me tira daqui, Deus. Tenha misericórdia de mim. Senhor, me volta de novo. A pessoa está ali lembrando nas oportunidades que Deus deu ela e ela rejeitou. O bem que era para fazer, ela não fez. E o diabo acabou dominando e lançando para o inferno. E meus irmãos, eu lembro da parábola do Lázaro rico e do pobre. A Bíblia vai dizer, meus irmãos, glória a Deus, aleluia, que havia um homem muito rico. A Bíblia vai dizer que este homem, ele se vestia de púrpura e de linho finíssimo. E a Bíblia vai dizer, meus irmãos, eu já preguei isso aqui, que este homem, ele vivia todos os dias, meus irmãos, todos os dias este homem vivia de curtição, acomodado, meus irmãos, curtindo, meus irmãos, todos os dias, meus irmãos. Glória a Deus, aleluia, santo é o nome do Senhor Jesus. Vivia todos os dias regalada e esplendidamente. Só que a Bíblia vai dizer, meus irmãos, que existia um mendigo que ficava ali pedindo ali alimento para aquele rico, na porta daquele rico. Só que aquele homem, ele rejeitava aquele pobre, aquele mendigo. Ele rejeitava aquele mendigo. E em momento nenhum, meus irmãos, aquele rico, com todas as condições que aquele homem tinha, em momento algum, aquele homem não está na Bíblia, que em momento algum, aquele rico, ele deu um prato de comida para ajudar aquele mendigo, meus irmãos. E eu quero dizer, meus irmãos, vamos ajudar os nossos próximos, meus irmãos. Vamos ter amor com os nossos próximos, em nome do Senhor Jesus. Eu quero falar para os pregadores que pregam aqui, meus irmãos. Nunca prega, meus irmãos, amor, meus irmãos, se você não vive o amor. Porque tudo aquilo que você prega, se você está na prática, tudo aquilo que você pregar, tudo aquilo que você falar, toda palavra que você falar, tudo Deus vai te cobrar, meus irmãos. Porque tudo, meus irmãos, que nós falamos, nós temos que estar em prática. Se nós falamos de amor, nós temos que amar. A Bíblia vai dizer que o Senhor Jesus, ele fala, tem a lei: amarás o Senhor sobre todas as coisas. E também a Bíblia vai dizer que ameis uns aos outros, assim como vos amei. A Bíblia vai dizer, meus irmãos, que não é como a gente, mas é como Deus amou nós. É para nós amar os próximos. Vamos abraçar, meus irmãos, porque tantas pessoas que não ajudam o seu próximo, não amam, estão no inferno, meus irmãos. Então vamos abraçar em nome de Jesus. E continuar na parábola, meus irmãos, a Bíblia vai dizer que aquele homem, ele morre, o mendigo também morre. A Bíblia vai dizer que assim que ele morre, aquele rico, ele ergue os seus olhos. E a Bíblia vai dizer que ele vê aquele mendigo que ele rejeitava, que ele não ofereceu nem ali um prato de comida. Lá no alto, no pai Abraão, no seio de Abraão, no descanso, na paz. A Bíblia vai dizer, sabe que aquele homem começou a fazer, meus irmãos? Aquele homem, ele começou a clamar ao pai Abraão, meus irmãos. Ele começou a clamar a Deus para que tirasse daquele tormento. A Bíblia vai dizer que aquele homem, ele estava atormentado pelas chamas. E a Bíblia vai dizer que ali, não podia ali, meus irmãos, sair daquele lugar. E a Bíblia vai dizer que pai Abraão, ele olha para aquele homem e disse: filho, quanto dos bens tu recebeste, enquanto aqui
Lázaro, recebeste somente males, e tu recebeste riquezas. E agora ele é consolado, e tu atormentado. E assim é na nossa vida, meus irmãos. Quantas das vezes, meus irmãos, nós rejeitamos nossos próximos, nós ficamos com raiva, muitas das vezes, um com nossos próximos, irmãos, mas nós não podemos ficar assim. Nós temos que abraçar os nossos próximos, nós temos que amar os nossos próximos. E sabe que aquele homem, ele começou a falar, ele não quis que aqueles seus irmãos viessem para aquele lugar. Ele disse: ó pai Abraão, envia Abraão, Moisés, os profetas para a casa de meus irmãos, para que eles ouvem esta palavra e ele venha ser salvo. Porque aquele homem, meus irmãos, ele não tinha mais aquela oportunidade de voltar para a terra e servir ao Senhor Jesus. Mas olha para nós, meus irmãos, olha onde nós estamos. Você está aí sentado na cadeira, aí tem ventilador, tem bebedor, meus irmãos, tá bom demais, meus irmãos. Mas quando o negócio apertar, meus irmãos, quando vier a dificuldade, quando vier a dor, meus irmãos, aí como vai ser, meus irmãos? Como vai ser a nossa reação diante do Senhor Jesus? A Bíblia vai dizer, meus irmãos, que Jó, meus irmãos, ele era um homem rico, mais rico do Oriente. A Bíblia vai dizer que este homem, ele tinha 10 filhos, 7 filhos e 3 filhas. A Bíblia vai dizer lá na frente, meus irmãos, que aquele homem, Jó, ele perdeu tudo, meus irmãos. Ele perdeu tudo, mas mesmo ele perdendo os seus filhos, ele perdendo os seus bois, suas vacas, os seus bens, mesmo assim, Jó, ele adorou o Senhor. Mesmo assim, Jó, ele continuou sendo fiel no Senhor Jesus. E será, meus irmãos, que o Senhor Jesus, ele tirar nossos bens, tirar os nossos próximos, a pessoa que nós mais ama, o nosso pai, a nossa mãe? Será, meus irmãos, que a gente vai continuar servindo ao Senhor Jesus? Será que a gente vai continuar sendo fiel ao Senhor Jesus? Então creia, meus irmãos, continua sendo fiel no Senhor Jesus, porque Deus tem obra grande para fazer na nossa vida, em nome de Jesus. E a Bíblia vai dizer, meus irmãos, continuando o versículo, a Bíblia vai dizer que andava ali pastando no monte uma grande monada de porcos. E a Bíblia vai dizer que todos aqueles demônios rogaram para que entrasse naqueles porcos. E se nós formos estudar, meus irmãos, era entre 5 e 6 demônios dentro de um homem só. Imagina aí, meus irmãos, 5.000 demônios, 6.000 demônios dentro só de uma pessoa. E só tem que ser uma pessoa, meus irmãos, que tem que ter dentro da gente. Essa pessoa tem que ser Jesus. Essa pessoa tem que ser o Espírito Santo sobre a nossa vida. Glória a Deus e aleluia. A Bíblia vai dizer que o Senhor Jesus, ele permitiu que aqueles demônios, eles entrassem naquele porco. E a Bíblia vai dizer que aqueles demônios, eles entraram naquele porcos. E a Bíblia vai dizer que aqueles porcos, 4.000, se afogou no despenhadeiro. E a Bíblia vai dizer que morreu. Glória a Deus, aleluia. Santo é o nome do Senhor Jesus. E meus irmãos, glória a Deus, aleluia. A Bíblia vai dizer, meus irmãos, que aqueles que apresentavam os porcos, meus irmãos, fugiram e anunciaram na cidade e no campus, e saíram muitos a ver aquilo que tinha acontecido. A Bíblia vai dizer que ele foi até Jesus e viu o endemoniado que tivera legião assentado em perfeito juízo, meus irmãos. Glória a Deus. E teve uma coisa que Deus deu para aquele homem. Ele deu uma nova vestidura para aquele homem. Aleluia. Jesus, Deus, ele deu uma nova mentalidade para aquele homem. Aleluia. E quantas pessoas hoje em dia, meus irmãos, têm uma mente, meus irmãos, atribulada pelo diabo. E o Senhor Jesus, ele quer transformar a mente, mas o diabo, ele não deixa, meus irmãos. O diabo, ele acorrenta essa alma, essa vida. Mas o Senhor Jesus, ele quer libertar. O Senhor Jesus, ele quer dar uma nova mentalidade para essa vida. Mas, meus irmãos, o Senhor Jesus, ele nos deu uma nova mentalidade para nós. Ele nos deu uma nova mente em Cristo Jesus. O Senhor Jesus, ele nos deu uma nova vestidura. Uma vestidura limpa no Senhor Jesus. Uma vestidura limpa, purificada, transformada no sangue do
do Senhor Jesus. Aleluia. E meus irmãos, glória a Deus, aleluia. E como antes, meus irmãos, aquele demônios, ele rogou para que não te retirasse daquele lugar. Sabe por quê, meus irmãos? Aquele lugar já era morada do diabo. Quantas almas o diabo tem fazido morada no coração, tem plantado legião, tem plantado raízes malignas, meus irmãos. Quanto mal, macumba, meus irmãos, o diabo tem habitado, meus irmãos, em casa, em trabalho, em fábrica. Mas eu creio, meus irmãos, que este mal ele vai cair por terra na nossa vida. Este mal não vai prevalecer contra a sua vida. Este mal, creio no nome do Senhor Jesus, que este mal ele não vai prevalecer contra a sua casa, contra os seus filhos, contra os seus familiares, contra os seus irmãos, em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus, aleluia. E meus irmãos, se levantaram muitos, meus irmãos, para testificar daquilo que tinha acontecido. Aqueles homens, eles preferiam ali o pouco do que o poder do Senhor Jesus. Quantas pessoas têm rejeitado o Senhor Jesus por causa de amor, por causa de riqueza, por causa de dinheiro, e têm rejeitado a voz do Senhor Jesus. E no final dessas almas, dessa vida, é no inferno, meus irmãos, é no lago de fogo, porque o diabo ele tem corretado essa alma, em nome do Senhor Jesus. E aquelas pessoas ali, elas começaram a rogar ali, para que o Senhor Jesus saísse daquele território, meus irmãos. E se até, meus irmãos, eles rejeitaram Jesus, eles mandaram Jesus embora, meus irmãos. Imagina eu e você, meus irmãos, quantas pessoas vão nos rejeitar. As pessoas rejeitou Jesus. Quem dirá eu e você, meus irmãos? As pessoas, elas vão nos rejeitar, elas vão nos caluniar. Mas se nós perseverar em Cristo Jesus, nós vamos ser salvos por Senhor Jesus. Nós vamos ter a morada no Senhor Jesus. Glória a Deus. Aleluia. E meus irmãos, uma alma, meus irmãos, ela vale mais que o ouro, meus irmãos. Só uma alma só, ela vale mais que o mundo inteiro, meus irmãos. A Bíblia vai dizer, meus irmãos, que se um pastor, ele tiver 100 ovelhas, e se uma se desgarrar, tiver 99 no aprisco, e se uma se desgarrar, o Senhor Jesus, ele vai deixar as 99, e ele vai correr em prol ali da ovelhinha que saiu do aprisco, meus irmãos. E a Bíblia vai dizer, meus irmãos, que é assim a vontade do Senhor na nossa vida, meus irmãos. O Senhor Jesus, ele não quer salvar todo mundo e deixar só uma alma, meus irmãos, sendo lançada no inferno, meus irmãos. O Senhor Jesus, ele quer salvar todos, meus irmãos. Mas por causa, meus irmãos, da nossa atitude pecaminosa, por causa das nossas vontades carnais, por causa dos nossos desejos pecaminosos, meus irmãos, nós acabamos, meus irmãos, se lançamos, nós acabamos pegando carona para ir para o inferno, meus irmãos. Mas isso não é a vontade do Senhor Jesus. A vontade do Senhor Jesus é para que todo aquele seja salvo por Senhor Jesus. Ainda bem vai dizer, meus irmãos, que o Senhor Jesus, ele fala: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. A casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu teria fugido. Vou-lhes preparar lugar. O Senhor Jesus, ele está preparando, meus irmãos, uma morada, meus irmãos. Não é uma morada passageira, meus irmãos. Não é uma morada que paga conta, meus irmãos. É uma morada livre. É uma morada de paz. É uma morada de descanso no seio do Senhor Jesus. A Bíblia vai dizer que ali, meus irmãos, imagina aí a rua de ouro, de cristais, meus irmãos. Imagina ali a paz, a louvação no Senhor Jesus. A paz no Senhor Jesus. É isso que o Senhor, ele quer preparar para a nossa vida. É isso que o Senhor Jesus, ele quer preparar para a nossa casa, para a nossa família. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. E Jesus, meus irmãos, ele não veio para nos acusar, ele veio para nos salvar, meus irmãos. Ainda a Bíblia vai dizer em João 3:17 que
que o Senhor Jesus, ele não veio para condenar o mundo, para acusar o mundo, mas foi para que o mundo fosse salvo por ele. Ainda vai dizer que porque Deus amou o mundo, Deus nos amou, meus irmãos, que deu o seu Filho. Meus irmãos, o João 3,16, ele é uma pergunta: por quê? Porque Deus amou o mundo de tal maneira, olha a resposta, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Meus irmãos, Deus, ele não veio para o santo, meus irmãos, para a santa, para um homem de Deus, para uma mulher de Deus. Ele vem para o pecador, ele vem para o homem que está nas imundícias do diabo. E o Senhor Jesus, ele quer libertar essa alma. Jesus Cristo, ele quer libertar, transformar essa alma no Senhor Jesus. Meus irmãos, o Senhor Jesus, ele não deu o seu Filho entre os 3, entre os 10. O Senhor Jesus, ele deu o seu único Filho para morrer por nós. Imagina aí, meus irmãos, reflete agora. Como o próprio Criador, como é que o próprio Criador dá vida para aquele homem, para aquela mulher que ele fez? Como é que o próprio Criador dos céus e da terra deu o seu Filho? Deus Pai deu o seu Filho para nós pecador. Nós não somos nada, meus irmãos. Nós somos pecador, nós somos miseráveis, meus irmãos. Nós não somos nada, não, sem o Senhor Jesus, meus irmãos. Sem o Senhor Jesus, nós não somos nada, meus irmãos. Nós somos, glória a Deus, um copo sem água, meus irmãos. Mas com o Senhor Jesus, nós somos copo com água no Senhor Jesus. Nós somos uma videira plantada junto ao ribeiro do Senhor Jesus. Glória a Deus. E o Senhor Jesus, ele nos amou, meus irmãos. Imagina um amor de Deus pelas nossas vidas. Um amor do Senhor Jesus. O João, meus irmãos, ele não consegue descrever o amor de Jesus. Ele fala que Deus nos amou de tal maneira. A Bíblia vai dizer que ele mandou de tal maneira que ele deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Meus irmãos, Jesus, ele vem para aquele que crê, porque através de crer, que é fé, alcança a graça, alcança a salvação do Senhor Jesus. E eu até falo, meus irmãos, eu até falo comigo às vezes, meus irmãos, glória a Deus, aleluia, que a graça de Deus, ela é tão boa, mas é tão boa, meus irmãos, que nem foi nós que alcançou a graça, foi a graça que nos alcançou. Olha a graça de Deus sobre a nossa vida, olha a misericórdia de Deus sobre a nossa vida. Porque, meus irmãos, se não fosse a graça do Senhor Jesus, eu e você não estaria aqui nessa noite. Se não fosse a graça na minha vida, eu não estaria aqui com esse microfone na mão. Antes de eu nascer, meus irmãos, nem nasceu ia nascer, nem você ia nascer, meus irmãos, mas foi a graça do Senhor Jesus que te alcançou. Foi a graça do Senhor Jesus que alcançou a sua casa aqui nessa noite. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. E continuando, meus irmãos, Glória a Deus. Aleluia, Jesus. O barco é lugar de preparação. Meus irmãos, se você não deu, meus irmãos, para expulsar o mal, volta para o barco. Eu te dou um conselho. Se não deu, se está dando tudo errado na sua vida, se você for expulsar o mal na sua casa, não deu certo, volta para o barco, meus irmãos. Porque no barco nós aprendemos com Jesus. Porque no barco Jesus, ele nos prepara. Porque no barco Jesus, ele nos capacita. Jesus, ele nos ilumina de todo mal. Porque o barco, meus irmãos, ele é um lugar de preparação para nós vencermos lá na frente, meus irmãos, para nós vencermos a dificuldade. Porque quando a gente, meus irmãos, glória a Deus, aleluia, se dobra o nosso joelho, meus irmãos, no Senhor Jesus, quando a gente se dobra o nosso joelho, nós se abaixa no Senhor Jesus, nós ficamos de pé diante das lutas, nós ficamos de pé diante da dificuldade, diante da dor, meus irmãos, diante da alegria. Tá tudo bem, meus irmãos, é só alegria, é só paz. Mas quando vem a dificuldade, quando vem a perda, meus irmãos, e aí, meus irmãos, qual vai ser a sua reação no Senhor Jesus? Meus irmãos, guarda uma coisa no seu coração: a perda, ela faz parte da vida, meus irmãos. A perda, meus irmãos, é algo muito forte no Senhor Jesus.
E meus irmãos, quem passa por isso é uma coisa muito forte. Mas eu creio, meus irmãos, que o Senhor Jesus, Ele vai confortar o seu coração. Ele vai confortar a sua casa, a sua família. E a Bíblia vai dizer, meus irmãos, continuando, a Bíblia vai dizer que o Senhor Jesus, Ele entrando no barco, a Bíblia vai dizer que aquele homem que foi em perfeito juízo, em perfeita mentalidade do Senhor Jesus, a Bíblia vai dizer, meus irmãos, que aquele homem, ele começou a rogar, meus irmãos, para que ele pudesse ir com Jesus, porque aquele homem, meus irmãos, ele não estava já com a sua mente cheio de demônio, meus irmãos, cheio de trevas. Ele estava capacitado, ele estava limpo, transformado no Senhor Jesus. E aquele homem, ele estava rogando para o Senhor Jesus. E antes, meus irmãos, ele começou a rogar para que não enviasse. Agora ele começou a rogar para que isse diante do Senhor Jesus num barco, meus irmãos. Glória a Deus, aleluia. Só que Jesus, com uma palavra, Senhor Jesus, Ele não permitiu para que ele isse com ele. E eu pedi a revelação de Deus sobre por que Deus não permitiu. Deus falou porque aquele homem, ele não estava preparado, meus irmãos. Porque para enfrentar a luta, a dificuldade, nós temos que estar preparados no Senhor Jesus. Aleluia. Nós temos que estar na vigilância no Senhor Jesus. E a Bíblia vai dizer só que o Senhor Jesus, Ele deu uma palavra para aquele homem. Ele disse: vai à tua casa para os teus e anunciai quão grandes coisas o Senhor Jesus te fez, o como teve misericórdia de ti. Oh, meus irmãos, glória a Deus. Nós temos falado, meus irmãos, o que Deus tem fazido na nossa vida. Nós temos falado, meus irmãos, como o culto foi abençoado, como Deus operou, como Deus curou, como alma foi libertada, transformada. Nós temos testificado, meus irmãos, nós temos falado quão grandes coisas o Senhor Jesus, Ele fez, meus irmãos, na nossa vida. E a Bíblia vai dizer, meus irmãos, que aquele homem, ele foi em Decápolis, indo falando quão grandes coisas Jesus lhe fizeram. E a Bíblia vai dizer que todos se maravilharam. E, meus irmãos, até que o Senhor me permitiu, em nome do Senhor Jesus, glória a Deus, aleluia. E que o Senhor Jesus, Ele possa te abençoar cada dia mais. Que o Senhor Jesus, Ele possa te dar o dom para expulsar o mal. Porque não é qualquer um, como eu disse. Tem que ter o dom, tem que buscar, tem que jejuar, tem que orar no Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus. Meus irmãos, vamos fazer oração até que o Senhor me permitiu, em nome do Senhor Jesus. Vamos se colocar de pé em reverência à oração em nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia. Pai amado, Pai querido, Pai santo, ó Deus eterno, Deus todo-poderoso, ó Senhor Jesus, eu quero entregar a tua igreja nas tuas mãos. Ó Senhor Jesus, a tua igreja está aqui, Pai, para te adorar, para buscar a tua presença. Ó Pai, que o Senhor possa, Pai, capacitar a tua igreja, que o Senhor possa preparar a tua igreja para uma obra grande, que o Senhor possa, Pai, abençoar a tua igreja, que o Senhor possa capacitar, Pai. Ó Pai, queima, Jesus, todo mal, toda fúria do diabo, Pai, toda a vida da tua igreja, Pai. Guarda a tua igreja, Senhor. Livra a tua igreja de todo mal. Ó Pai, que nenhum mal, nenhum fruto do diabo, Pai, venha prevalecer contra a vida da tua igreja, Pai. Em nome do Senhor Jesus, receba revestimento do Espírito Santo, igreja. Receba o poder de Deus, igreja. Levanta a sua mão para receber o poder do Senhor Jesus. Receba o poder de Deus sobre a sua vida. Receba o poder de Deus sobre a sua casa. Eu quero profetizar sobre a sua vida. Em nome de Jesus. Poder, bênção, vitória sobre a sua vida, em nome do Senhor Jesus. Capacita a tua igreja, Pai. Enche a tua igreja do teu Espírito Santo. Dá um ótimo final de semana, um ótimo final de descanso, de paz e de vitória sobre a tua igreja. Ó Pai, eis-me aqui, Pai. Eis-me aqui a tua igreja, Pai. Abençoa a tua igreja, Pai. Dá paz de espírito, Pai. Abençoa a mente, arranca todo mau pensamento, Pai. Em nome de Jesus. Abençoa a tua igreja. Prepara a tua igreja. Guarda a tua igreja. E limpa a tua igreja de todo mal. E eu quero te pedir e te agradecer, Pai. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. E assim eu agradeço a oportunidade. Em nome do Senhor Jesus. Aleluia, Jesus. Feche teus olhos.
teus olhos, irmãos. Aleluia. Aleluia, Deus. Feche os teus olhos, em nome de Glória Jesus. a Deus. Aleluia, Deus. Em concordância com esta oração, Pai, Aleluia, Jesus. coloca fogo nas minhas mãos. Aleluia. Antes da minha ir, a do Senhor vai. Glória a Deus. O Senhor não precisa de mim, é pelo contrário, eu que preciso de Ti, da Tua graça. Aleluia, Deus. Pai, eu te peço agora, aonde tiver uma enfermidade, Pai, em nome de Jesus. aonde tiver um mal, Em nome de Jesus. alcança lá agora, Pai. Sim, meu Deus. Vai Toca na tua filha, vai tocando. toca no teu filho, vai libertando, vai restaurando, Em nome de Jesus. vai curando agora, pelo poder do teu nome. Em nome de Jesus, o teu fogo queima, purifica, no teu sangue há poder, no teu nome há poder. Agora, Espírito Santo de Deus, eu te peço agora, em nome de Jesus Cristo, oh glória, Aleluia, Deus. cura agora, Jesus. Cura, Jesus. Repita comigo: Jesus me cura. Jesus me cura. Se for a tua vontade, Jesus me cura. Jesus me cura. Jesus me cura. Cura, Jesus. Jesus me cura. Jesus me cura. Me liberta, Jesus. Me liberta, Jesus. Toda obra de macumba, toda obra de voodoo, toda obra satânica, Jesus, toda entidade que recebeu esta oferenda, este sacrifício para me destruir, para me destruir, para me matar, Jesus, no teu nome, na autoridade do Senhor, todo mal seja quebrado agora. Agora, vai quebrando, Jesus, todo mal, 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 em nome de Jesus. Toca aqui nessa mente, toca aqui nesta mente, nesta alma, nesta vida. Ó Pai, eu te peço, Espírito Santo, Espírito Santo, ó Pai, a mistério, decaia, sébia, labasto que me decomode, ébia, sai. Ó Deus, o Senhor conhece o profundo e o escondido. Ó Pai, eu te peço agora, Espírito Santo, toca aqui com o teu fogo, liberta ela, queima, Pai, vai queimando agora todo mal, todo mal, todo mal, todo mal agora, todo mal, entra nesta casa, Jesus, faz a obra, Jesus, faz a obra, Jesus, faz a obra, Jesus. Jesus, tu conhece, Pai, o Senhor tem mistério oculto e escondido, o Senhor não me revela, mas o Senhor tem o poder, tem autoridade sobre esta alma, sobre esta vida. No teu nome eu agora, no teu nome agora, todo portal aberto, toda palavra, toda alma presa, algemada, eu te peço aqui agora, vai queimando todo mal, todo mal, todo mal, agora, vai desprender nesta alma agora, vai queimando, Jesus, vai queimando, Jesus, vai queimando, vai queimando, vai queimando, todo mal agora, todo mal, todo mal, todo mal, bate retirada, sai da mente dela, sai da vida dela, sai da casa dela, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, meu Deus, eu peço agora, todo espanto noturno, toda seta do inimigo, agora, toda opressão agora, em nome de Jesus, dá refrigério, da paz na alma, da paz de espírito, agora, ó Pai, eu vejo uma alma atormentada, uma alma aflita, secada, cavassulha, fica ligado, obreiros, em nome de Jesus, vai queimando, 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 ora aí, Pedro, pode orar, vai queimando, todo mal, no poder da tua autoridade agora, todo mal, vai queimando, vai queimando, vai queimando, vai queimando agora, vai tocando, todo mal, vai caindo por terra agora, em nome de Jesus, vai queimando, sai da vida dela, sai da vida dela, sai da vida dela agora, sai da vida dela agora, sai da vida dela agora, Jesus, toca aí, todo mal, em nome de Jesus, toda alma de macumba, toda alma de agora, perde a força, agora, todo mal, em nome de Jesus, todo mal que acerca, todo mal que rodeia, agora, rababacava, subide, calavastéria, em nome de Jesus, todo mal, em nome de Jesus, todo mal, todo mal, agora, em nome de Jesus, todo mal, sai, em nome de Jesus, sai,
Em nome de Jesus, sai todo mal. Lava ela com teu sangue, purifica ela com teu sangue. Estava ela, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Ai, Pai. Há uma batalha travada nesta mente, nesta alma. Decaia, Sérvia. Rabaia, Sérvia. Oh Deus, ninguém esconde nada de ti, Pai. Decalabando, pomanha. Aleluia. Espírito Santo, eu te peço agora. Todo mal. Todo mal, todo mal. Todo mal, toda paralisia na mente, toda opressão na mente, todo mal. Todo mal, sai. E eu abençoo teu filho em nome de Jesus. Levanta os braços. Levanta os braços. Qual o braço que dói? Qual o braço? Consegue levantar aí? Senhor Jesus, toca aqui, Senhor. Senhor Jesus, de raço, de cambaias, em nome de Jesus, toca aí, Pai. Toda obra de macumba, bruxaria, ó Pai, que este mal se manifesta e vem cair por terra agora. Se manifesta, onde ele estiver agora, tramando contra a vida da tua serva, que ele se manifesta agora. É seu grito de derrota. Todo mal que se manifesta, Espírito Santo, ai Jesus, em nome de Jesus eu repreendo todo mal, toda seta do inimigo. Pai, eu me arrependo. Vai queimando ele, todo mal, toda seta do inimigo, toda verdade, todo mal, em nome de Jesus. Toma a tua serva pelas tuas mãos, não negligenciando a oração do teu filho, não, pelo contrário, acrescentando. Eu abençoo a tua serva, em nome de Jesus. Todo mal sai, em nome de Jesus, sai, em nome de Jesus. Aleluia! Glória a Deus! Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Deus, aleluia. Glória a Jesus. Deus, Amém, igreja. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Amém, Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Ai, Deus. Aleluia, Jesus. Aleluia. Irmãos, Deus, Ele não revela a sua intimidade para qualquer um. Imagine Deus ficar expondo a sua vida. Ah, fulano, Deus me mostra tu assim na tua casa. Não, Deus não é assim não, irmão. Mas há mistério de Deus aqui neste lugar, irmãos. Há mistério de Deus nesta casa. Aleluia. Glória a Deus. Oh, glória. Irmãos, cada dia mais eu não estou procurando agradar membros, agradar pessoas. Não, estou procurando agradar a Deus. Aleluia, Deus. Sabe por quê, igreja? Sabe por quê? Há uma responsabilidade sobre esta palavra, irmão. Aleluia, Jesus. Em você obedecer, irmão. Glória a Deus. Obedeça a Deus. A palavra de Deus para esta jovem é para ela renunciar tudo. Renunciar tudo. Porque reluta. Porque reluta. Há uma briga aí dentro, há uma batalha aí dentro. Porque resiste ao Espírito Santo de Deus. Porque resiste. Deus sabe as guerras, batalhas que tu tem travado. Oh, glória. Eu vou falar ainda mais. Tu é mulher de altar. Decaia. Glória. Trabalha. Aleluia, Jesus. Ei, Noemita, nós brecha, ó. Glória a Deus. Oh, glória. Aleluia. Eu acho engraçado que o diabo ele canta de gado, ele cisca daqui, mas ele não entra, ele fica lá fora, irmão. Ele não entra, ele fica lá fora. Tá, igreja? Nessa noite, irmão, que você receba a tua libertação, a sua cura. 9 horas, estamos finalizados, tá? Em nome de Jesus. Oh, glória. Há mistério de Deus, irmãos. Oh, glória. Há mistério de Deus. Fala, Senhor, eu tomo posse. Eu tomo posse. Eu tomo posse das bênçãos do Senhor. Das bênçãos do Senhor. Pai, abençoa o final de semana da tua igreja, do teu povo. Ai, Espírito Santo. Abençoa sim, Jesus. Oh, glória. Oh, glória. Oh, glória. Amém, Senhor. Que o grande amor do nosso Deus Pai, assim seja. que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, assim que a comunhão do Espírito permaneça com toda a igreja, não só hoje, mas para todo sempre. Nós dizemos amém. Glória ao Pai, glória ao Filho e glória ao Espírito Santo de Deus. E nós dizemos amém. Quem quer entregar a sua vida para Jesus, é conhecer Ele como o único e suficiente da sua vida, Salvador. A oportunidade é agora. Verdade. E eu finalizo. Pastor, estou com medo. Ele fala, vinde a mim. Vinde.
Verdade, É sério, irmão. É sério. Aleluia. Não vem para a igreja você ficar bochechando, com preguiça, não. Fica em casa, irmão. Verdade. Cansado, tudo bem. Você pode abrir a boca do tamanho dessa igreja aqui. Cansado, agora preguiça não, irmão. Verdade. Tá? A obra é com excelência. Aleluia, Deus. Com excelência. Está em jogo aqui a nossa alma. É alma, é vida. Meu Deus, é um algo profundo na vida desta jovem, só que Deus não me revela. Aleluia. Deus não mostra. Mas tem mistério, eu não sei o que é. Aleluia. Eu tô arrupiado, irmão. Eu não brinco, eu não falo aquilo que Deus não está falando. Eu não sou doido. É. Ai daquele que fala que Deus não está falando, mas tem mistério. Aleluia. Deus abençoe toda a igreja. Estamos sinalizados. Pastor, eu não sou oferta disso. Abençoa a casa de Deus. Vai em paz e que Deus dê um ótimo final de semana a todos. E a paz do Senhor é Jesus. A paz do Senhor Jesus a todos. Amém? A paz do Senhor. Estamos sinalizados. Glória a Deus.